Nesta noite, para cultuarmos ao Senhor, ouvir a sua palavra e sairmos daqui edificados, consolados e exortados pela mesma. Vamos, meus irmãos, nos pôr em pés para nós orarmos ao Senhor e logo após estaremos louvando ao Senhor com o hino 432 da nossa harpa cristã, todos os irmãos louvando ao Senhor com alegria. Queremos pedir ao nosso pastor Joel Amâncio de Souza para nos elevar a Deus em oração. Oremos, maravilhoso e eterno Deus, nosso Pai. Te louvamos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa, para adorarmos a Ti na beleza da Tua santidade. Ó Senhor, vem estar conosco, abrindo as comportas dos céus, derramando o Teu poder, a Tua glória sobre as nossas vidas, usando o Teu servo, que vai trazer a Tua palavra para nossas vidas, os nossos corações. Ó Senhor, enche-nos nesta noite do Teu Santo Espírito. Pai querido, dai-nos nesta noite a revelação da Tua palavra. Fala ao coração de cada um dos Teus filhos. É o que te pedimos, ó Pai, no nome santo e maravilhoso de Jesus, agora e para sempre. Amém. Consagrado ao Senhor. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim opera o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Seja, ó Deus, seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, consagrado em Teu labor. Que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer. Toma, ó Deus, o meu querer. Faz o Teu, ó Salvador. Faz o Teu, ó Salvador. Hoje habita no meu ser, enche-me do Teu fervor. A
minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Oh, recebe-me, oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Glória a Deus. Ainda, irmãos, continuando louvando a Deus com alegria, hino 467. Nosso pastor Marcos estará louvando ao Senhor Jesus. Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos adorar ao Senhor, continuar a adorar a Jesus. 467, sobre as ondas do mar. Vida sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu. Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Toda a igreja. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo e navega com fé, e então tu verás pois com ele seguro serás.
Vamos cantar mais uma vez, igreja? Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quem tem essa segurança em Cristo, aleluia, que nos conduz em paz, em alegria, em segurança para o encontro eterno com o Senhor. Meus amados, vamos continuar adorando ao Senhor. Nossas crianças louvando a Jesus nesse instante. Todas as crianças que já estão presentes podem se unir aqui na frente para adorar a Deus. Adorado seja o nome do Senhor. Balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, e ele me escutou, por isso estou aqui.
A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e Ele te socorrerá. Firme está minha fé, Jesus de Nazaré. Seu medo me cerca, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. As nossas irmãs, o círculo de oração, todas as irmãs presentes desejarem adorar a Deus, aqui à nossa direita, as irmãs do círculo de oração podem adorar ao Senhor Jesus nesse instante. Glória a Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Passado eu vejo o sangue.
tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem. Amém. Meus irmãos, nesse instante nós queremos convidar aqui nossa irmã Elana, que deseja dar um testemunho, louvar ao Senhor. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem feito na vida dos seus servos. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Esse é o culto da vitória, né? Então, um melhor culto para a gente contar uma vitória, para a gente compartilhar um testemunho com os irmãos, né? E o que eu tenho para dizer é que há um mês atrás, mais ou menos, eu tive muito medo, porque eu tenho um avô de consideração que me conhece desde bebê e ele não é evangélico, né? E há um mês atrás, mais ou menos, a gente foi fazer uma visita para ele. A gente chegou e falou, tudo bem e tal. E ele falou, não estou bem. E comendo, a comida mal descia, não conseguia conversar, não conseguia desenvolver uma conversa. E a gente, assim, nós como cristãos, e que sempre, assim, tentando conversar com ele, levar a mensagem, a palavra. A gente, assim, como crente, às vezes a gente é dado, assim, como chacota. As pessoas não dão ouvido a gente, e isso dói. Até por alguém que conhece a gente desde de criança, né? Então, a gente, às vezes, acaba um pouco se afastando, porque as pessoas começam a desfazer da gente, né? Então, irmãos, nesse dia que a gente viu ele, eu fui com os meus pais fazer essa visita, eu fiquei, meu Deus, ele vai morrer, porque não come, não bebe, já está quase fazendo 90 anos, e está nesse estado, não tinha o que falar. E aí a gente foi embora, fica bem, tenta comer. Na verdade, a gente saiu assim com a voz embargada, não conseguia dar uma mensagem, não conseguimos assim desenvolver uma conversa, não conseguimos fazer nada. Até comentei com meu pai. Aí eu falei, nossa, mas ele nem conseguia comer e tal. E então, deu assim, 3 dias depois, ele teve um ataque cardíaco, foi parar no hospital e ficou na UTI. Falou, vai precisar fazer uma cirurgia. E eu comecei assim a orar e interceder, falando assim, meu Deus, eu tenho 32 anos, agora que eu tenho 32 anos, assim, um pouquinho mais madura na fé, me dá uma oportunidade de falar, pelo menos, que a gente ora, que a gente tenta interceder, que a gente ama a pessoa. E foi muito difícil. Porque tudo estava dizendo que não, tudo estava dizendo que ele não ia sair do hospital. E nas madrugadas, que eu estava num propósito, eu não conseguia orar. Eu só chorava. Eu falava, meu Deus, eu conheço ele há tanto tempo. Não leva ele. Eu quero uma oportunidade, pelo menos para dizer para ele que a gente ama ele e que a gente ora por ele. Pois é, irmãos. Ele passou pela cirurgia, ele saiu da UTI, a gente foi fazer uma visita para ele. Chegando lá, ele ficou todo feliz de ver. Foi eu, meu marido e meus 2 filhos. A minha filha já chegou abraçando ele, falando assim, vovô, eu te amo e eu orei muito por você. E eu falei assim, vô, a gente orou mesmo.
E mesmo não acreditando, não vendo a saída, não vendo a solução, a gente pediu uma oportunidade para estar aqui, para dizer para o Senhor que a gente orou pelo Senhor e que vai dar tudo certo. Aí ele pegou e virou e falou assim: filha, você é uma das minhas netas mais especial. E se eu estou de pé hoje aqui, é porque eu sei que você ajoelhou e você orou por mim. Então, irmãos, o medo ele vem. Tudo estava dizendo que não. Às vezes a gente é faltoso, a gente é covarde, se afasta. Mas temos que acreditar que Deus faz o melhor. E eu fiquei muito feliz de ver ele comendo já, conversando, já desenvolvendo uma conversa. Fiz um bolinho para ele, ele comeu todo o bolo. Fiquei muito feliz depois de ver ele melhor. E de pelo menos assim, ter falado para ele que tem alguém orando por ele. Então, irmãos, eu tenho uma mensagem aqui de Salmos 56, verso 3, que fala assim: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Então, irmãos, eu quero agradecer já. E eu não sei como os irmãos chegou aqui, pode ser clichê. Mas, irmãos, não pare, irmãos. Tem alguém se espelhando em você. Tem alguém crendo na sua oração, irmãos. E mesmo que a voz não saia, irmãos, chora na hora da sua oração, que Deus vai entender. Pode soltar. Gostaria que os irmãos meditassem na letra desse hino. Você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos, se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Tua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar por você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras
responder. Pois Ele entende quando você quer orar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer orar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus ainda faz milagres, o Senhor ainda ouve a oração de crentes. Glória a Deus. É só clamar que Ele nos ouve. Meus irmãos, queremos neste momento, conforme a nossa programação semanal, as congregações que cooperam conosco, nesta noite, congregação do Loyolas, nosso presbítero, irmão Cícero, está ali, serve de Deus, os irmãos lá do Loyolas, Deus abençoe, muito obrigado, Deus abençoe. Deixa assentar, meus irmãos. Também a congregação de Jardim Montezuma, pastor Paulo Pires, está ali o nosso irmão, mais um irmão ali, Deus abençoe, muito obrigado, Deus abençoe. Também Novo Horizonte, pastor Laércio, muito bem. Congregação do Novo Mundo, alguém representando, ok. Santina, pastor Edilson, juntamente com os obreiros, mais irmãos ali, Deus abençoe, muito obrigado, pastor. E por último aqui a congregação do Vista Alegre, pastor Jesué Santana, está aqui os obreiros representando, nosso irmão evangelista Gedilson, está ali os nossos irmãos e parte da igreja, da congregação. Deus abençoe, muito obrigado, viu? Deus abençoe aos nossos irmãos. Nós vamos, meus irmãos, neste momento, convidar o pastor Edilson para fazer a leitura aqui, para nós contribuirmos com os nossos dízimos, ofertas, com tudo que trouxemos para o trabalho do Senhor. Eu quero, neste momento, cumprimentar a todos os irmãos na doce paz do Senhor. Convido os amados para nós abrirmos as nossas Bíblias. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 29, versículo de número 5. Primeiro livro de Crônicas. Convido todos, por gentileza, abra nesse texto, capítulo de número 29, o versículo de número 5. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: ouro para os vasos de ouro, e prata para os de prata, e toda obra
dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Queridos irmãos, é uma palavra do conhecimento de todos, mas ela soa aos nossos ouvidos na atualidade, dizendo respeito à construção do templo, onde Deus escolhera Salomão, e Davi começa dizendo que ele era um moço que não tinha experiência, portanto, ele faz aqui o convite na representação do seu filho. E ele diz que, com as suas próprias forças, ele já havia preparado para a casa de Deus ouro, pratas, pedras preciosas, cobre, ferro, madeiras, pedras sardônicas, engastes, né? E pedras de mármores em abundância. Davi era um tipo de crente, irmãos, que ele ficava feliz e ele se alegrava somente em receber um convite para estar na casa de Deus. Mas Davi também era um crente voluntário. Servir a Deus tem que ter da nossa parte voluntariedade. Por que isto? Eu me lembro que quando o pastor Joel, ainda presidente, eu era diácono, e ele falava assim: passa bem devagarzinho, irmãos, para os irmãos não voltarem tristes para casa, né? E a gente no período não entendia, né? Mas agora a gente passa a entender, vai ficando mais maduro, mais experiente, e passa a entender que ele deve ter aprendido com Davi. Davi tinha um amor especial à casa de Deus. Crente voluntário, irmãos, ele tem um amor especial à casa de Deus. Eu me lembro de uma vez nós estávamos aqui na sede e faleceu um pastor aqui no nosso meio. A gente presente tinha uma programação chamada pré-aula, e quando foram observar na pasta daquele pastor, o carnê missionário estava separadinho, tudo preparado, até o dízimo dele já estava ali de antemão preparado. Sabe como é que chama isso? Crente voluntário. Quem está disposto a encher a mão e ofertar na obra de Deus nesta noite? Faça com alegria, que o Senhor vos abençoe. Maravilha. Meus irmãos, antes de ofertarmos, convido a igreja para estarmos em pé. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus neste instante. Convidamos neste instante o presbítero Cícero, pastor lá do Loyolas, para estar orando juntamente conosco nesta hora, pedindo ao Senhor que a sua bênção esteja sobre cada um de nós, o seu povo, nas contribuições, e quantos mais que necessitam das orações da igreja, eu e a minha casa necessitamos da intercessão da igreja do Senhor. A paz do Senhor a todos, amém? Oremos ao Pai. Eterno Deus e querido Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta noite maravilhosa. Senhor, eu te apresento os teus filhos, a tua igreja, os teus servos, que irão neste momento, Senhor, ofertar voluntariamente, com alegria, com felicidade, Senhor. Apresento, meu Deus, o trabalho do teu filho, o celeiro dos teus servos, a semeadora deles, para a sua casa, a sua saúde. Ó Deus, apresento a família dos teus servos, que a tua mão poderosa, Senhor, traga a eles alegria e graça, para que os teus filhos estejam alegres diante da tua presença. Ó Deus, abençoa os teus servos, em nome de Jesus, conforme o teu querer e a tua boa vontade. Amém. Graças a Deus. Permaneçamos um instantinho em pé, meus irmãos. Vamos adorar a Deus juntos e já ofertar ao Senhor nesse instante, adorando o seu nome, todos nós louvando o nome santo do Senhor.
Adorado seja o nome do Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a Quem pode cantar? noite chegar, Tu és quem me guia. quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Oh, tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. És o meu louvor. Aleluia. Oh, aleluia. E você continua crendo, e ao invés de olhar para o mar, você vai continuar olhando para Ele. Aleluia. Ao invés de olhar as ondas e a tempestade, ao invés de olhar para o vento que sopra e o som ruidoso que vem sobre a sua vida, que vem sobre a embarcação da tua vida, você continua olhando para Ele, dizendo: Tu és o Deus da minha salvação, Tu és o Deus que me guia. Ah, Tu és a minha bússola, Tu és o meu norte. Olharei só para Ti, Senhor, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Que nada desvie a nossa atenção, que nenhuma circunstância abale as nossas convicções, porque vamos continuar olhando para Cristo, porque vamos continuar olhando para o sol da justiça que resplandece. Ainda que sobre a tua cabeça tenha uma tempestade sombria, nuvens negras, relâmpagos e trovões, acima da tempestade o sol da justiça brilha, brilha, brilha poderosamente, poderosamente. Então nossa oração às vezes temos que reconhecer, dizendo: Senhor, eu não vejo agora, eu não sinto agora, mas eu sei que o
Senhor tem o controle. Eu sei que o Senhor está sobre todas as coisas. Eu sei que eu não vou naufragar. Eu sei que eu não vou sucumbir, Senhor. Eu não vou antes da hora, Senhor. Eu vou permanecer. Eu vou permanecer olhando para Ti. Eu vou permanecer, Senhor, com passos firmes e decisivos em Tua direção. Em Tua direção, Senhor. Em Tua direção. Quem nesta noite deseja que Ele fortaleça a tua fé e que Ele te tome pela tua mão direita. Se você sente que está naufragando como Pedro, que não conseguiu mais andar sobre as águas, Ele te toma pela tua mão direita, a sua destra te fortalece, Ele te levanta esta noite para que você possa vê-lo, para que você possa enxergá-lo. Você mesmo diante das lutas, você vem diante do Senhor na sua casa e vai dizer: eu te adoro, eu reverencio o teu nome, eu te glorifico, Senhor, porque eu estou passando uma luta, mas eu sinto a tua presença comigo, eu sinto o teu cuidado para comigo, eu sinto o teu cuidado para com minha casa, para com minha família, para com os meus filhos, Senhor. Eu sinto o Senhor cuidando. Deixa eu ver, aonde está você que sente o cuidado do Senhor? Aonde está você que sente o cuidado do Senhor? Levante a sua mão, adore o seu nome nesta noite. Obrigado por estar conosco, obrigado, Senhor, por nos conduzir em segurança. Adorado seja o nome do Senhor. Me submergi a tua mão, me traz à tona pra respirar. Canta, igreja. E me faz andar sobre as águas, Senhor. Tu, Senhor, da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Ou se o mar me submergir, Senhor, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Você crê nesta noite? Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. És o meu louvor. Quem pode adorar o Senhor, que estendeu a sua mão e faz você caminhar sobre as águas? Aleluia. Vamos orar a Deus, queridos, para que o Senhor fale conosco nesse instante. O presbítero Jabes estará transmitindo a palavra do Senhor. Convidamos aqui o pastor Josué, já chegou. Pastor Josué chegou entre nós. Vamos interceder ao Senhor para que fale aos nossos corações. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, te adoramos, Senhor,
por tudo, ó Deus, que já tem acontecido neste lugar, nesta reunião. E agora, meu Senhor, pedimos ao Senhor para que continue com as mãos estendidas, Pai Santo, para continuar abençoando o Senhor. Agora teu Filho vai ministrar a sua palavra. Senhor, usa poderosamente, Senhor, em tuas mãos, Senhor, pois queremos ouvir, Senhor, a mensagem, Senhor, que o Senhor tem para nós. Pai eterno, nós te pedimos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, quero convidá-los para a leitura bíblica no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 4. Quantos irmãos encontram? Quero agradecer primeiramente a Deus pelo privilégio de estarmos na sua presença, adorando a Ele, na beleza da sua santidade, juntamente com os irmãos aqui do Templo Central e das congregações que estavam escaladas para a noite de hoje, e também agradecer a nossos irmãos Gilvan e evangelista nosso irmão Marcos, pelo convite que nos fora feito. E para nós é um privilégio muito grande estarmos aqui para adorar a Deus juntamente com os irmãos, e a responsabilidade que está sobre nós é muito grande. Eu careço das orações dos irmãos para que o Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações. Os irmãos acharam? Amém? A descida do Espírito Santo. Cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Os irmãos podem tomar o assento. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, a passagem a qual nós lemos é um tanto quanto conhecida de toda a igreja, de cada um dos irmãos, e ela relata a forma tão maravilhosa pela qual a igreja foi fundada, assim como Jesus Cristo, o nosso Senhor, já havia dito no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E nós vemos, a partir do capítulo 2, dos versículos que nós lemos, que ali se inicia a nova dispensação, a dispensação da graça, e é a dispensação da igreja, da qual nós desfrutamos. E nós observamos, meus irmãos, de que após esse advento da descida do Espírito Santo, os irmãos que estavam neste momento reunidos ali no cenáculo, trancados, eles tiveram uma mudança de vida de forma radical. E nós vemos que eles estavam orando, unidos, reunidos, e ali desceu a virtude. E essa palavra virtude do original diz que é dunamis, ou seja, poder real, poder em ação. E lhe sobreveio o Espírito Santo, e como nós lemos, eles começaram a falar em outras línguas. E essas línguas, elas se comunicavam, era comunicada para os que estavam do lado de fora do cenáculo. E eles começaram a reconhecer o seu linguajar, porque naquele momento em Jerusalém havia muitos estrangeiros que estavam ali para as festas judaicas. E eles tinham
as suas línguas. E quando os irmãos foram batizados com o Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Glória a Deus. Eles não precisaram frequentar, assim como nós temos nos dias de hoje, aulas de alemão, de inglês, de espanhol, mas através do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo lhes sobreveio, e eles começaram a falar em outras línguas. Glória a Deus. Sem frequentar uma aula sequer, sem aprender o vocabulário, mas através do Espírito Santo que sobreveio sobre aqueles irmãos, e eles começaram a falar em outras línguas. E meus irmãos, durante o capítulo 2, do qual nós não lemos inteiro, nós vemos que houve ali um grande espanto. Pessoas que estavam lá de fora e começaram a reconhecer as suas línguas, como nós vemos no versículo 11. E cretenses e árabes, todos temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Aquelas línguas da qual tomaram os irmãos, eles tinham um objetivo, que era falar das grandezas de Deus. Versículo 12: e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros. O que quer dizer isso? Mas enquanto alguns admiravam, havia outros que zombavam. E no versículo 13 diz: e outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Ou seja, que é o suco de uva não fermentado. Mas meus irmãos, a partir do versículo 14, nós vemos então que um simples pescador, um homem que era explosivo, que era sanguíneo, que tinha um conhecimento secular ali bastante limitado, mas a partir do momento que ele recebeu a virtude do Espírito Santo, ali sobreveio sobre ele uma grande graça, sabedoria, poder. E no versículo 14 diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos por isso notório, e escutais as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Glória a Deus. Como que um homem tão simples, sem estudo, conhecimento limitado, ele consegue proferir um sermão com tanta autenticidade, com tanta graça, com tanta unção? Isso só tem uma explicação: era a atuação do Espírito Santo sobre a sua vida. Glória a Deus. E ele continua no versículo 22: varões israelitas, escutais essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios, sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. E este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e mataste pela mão dos injustos. Mas o versículo 32 diz: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouves. Glória a Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, com ousadia pregando o Evangelho. E nós temos aqui no versículo 40 e 42 a grande prova, o grande sinal da unção que estava sobre a vida do nosso irmão Pedro. Versículo 40 a 42:
muitas outras palavras isto testificava, e os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Glória a Deus. Está aqui o grande sinal, o resultado daquele homem simples, mas que estava cheio do poder de Deus. Glória a Deus, cheio da virtude de Deus, cheio do Espírito Santo. E nós vemos que a partir do batismo, do derramamento do Espírito Santo, a igreja primitiva, que é o grande modelo para nós, ela não parava de crescer, porque ela não parava de orar, não cansava de buscar mais de Deus. E o Espírito Santo, o agente que governa na igreja, não cessava de se manifestar. A cada culto, a cada reunião, a cada encontro, eram milagres, eram cura, eram novos batismos, era mais conversão, era mais cura, mais batismo, mais libertação, eram milagres que não cessavam, era o Espírito Santo tendo a liberdade de operar no meio da sua igreja, no meio do seu povo. E isso nós também comprovamos nos próximos capítulos do livro de Atos. No capítulo 3 nós vemos a cura de um coxo, e eu até peço que os irmãos nós estejamos acompanhando alguns versículos, estaremos lendo. No capítulo 4, no versículo 4, veja aí, mais uma grande colheita. Capítulo 4, versículo 4, muitos porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. A igreja crescia, continuava a crescer. No versículo 31 do mesmo capítulo, eles novamente, e eles tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas esses irmãos do versículo 31, muitos deles eram os mesmos que estavam lá no cenáculo. Aqui nós temos uma grande lição, de que nós, uma vez que somos cheios do Espírito Santo, nós precisamos continuar buscando ser cheios do Espírito Santo, porque acontece nas nossas vidas as dificuldades e as lutas. Isso faz com que o nível espiritual de cada um de nós, ninguém está imune a isso, vá baixando. Assim como um veículo, que você vai e abastece, você completa o tanque num posto de gasolina, e você começa a andar com ele. O que acontece com o ponteiro dele? Ele começa a baixar. E quando ele está baixando, você vê a necessidade de voltar a um posto e voltar a completar o tanque. Não é assim? Na vida espiritual acontece a mesma coisa. E esses irmãos, eles estavam com o sinalizador espiritual trabalhando, ativo, e eles perceberam que eles precisavam novamente ser cheios do Espírito Santo, e eles oravam, e nós lemos no versículo 31, e moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, na vida espiritual nós também precisamos estar com o nosso sinalizador espiritual trabalhando. Imagine o irmão dirigindo o seu veículo, e o seu painel não está funcionando corretamente, e o sinalizador do combustível não está funcionando direito. Você corre o risco de ficar no meio do caminho, parado. Na vida espiritual nós precisamos estar com o termômetro espiritual funcionando. E quando começar a baixar, você tenha certeza, busque em oração, busque, porque Deus sempre tem mais para te encher, te encher, te encher. E a cada dia precisamos estar cheio do Espírito Santo de Deus.
Glória a Deus. Temos ainda outros versículos no livro de Atos que reforça essa lição. Mas vamos continuar, capítulo 5. A igreja, quando está cheia do Espírito Santo, ela não se deixa enganar. Ainda que venha alguém querendo persuadir, enganar, o Espírito Santo revela. E nós vemos no capítulo 5 que houve um casal, Ananias e Safira, que tentou ali enganar os irmãos, enganar os apóstolos, e eles foram envergonhados e morreram, porque a igreja estava cheia do Espírito Santo. Capítulo 6, nós vemos que a igreja crescia, e foi necessário instituir os diáconos. E no capítulo 6, versículo 3, nós vemos aqui o critério principal para a escolha dos diáconos. 6,3 vai dizer: escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Glória a Deus. Capítulo 7, nós vemos a história de Estevão, o primeiro mártir, e ele também estava sempre cheio do Espírito Santo. Capítulo 7, versículo 55. Vamos lá, meus irmãos, ler juntos. Capítulo 7, 55. Estevão estava ali prestes a ser apedrejado. Ele foi injustamente condenado. E nós vemos os 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que visão maravilhosa. Ele estava lá cercado, os judeus com as pedras nas mãos, prontos para começar a arremessar contra o nosso irmão Estevão. Mas Estevão, eu tenho certeza que enquanto estava trabalhando na sua atividade profissional, ele trabalhava e orava. Enquanto estava voltando para a sua casa, ele voltava e orava. Quando ele estava nas suas atividades domésticas ali com a sua família, eu entendo que ele também estava sempre orando, sempre cantando, sempre sintonizado no céu. Aleluia, glória a Deus. E ainda que ele estivesse ali rodeado por judeus, injustamente seria morto, mas ele olha para o céu, glória a Deus, e ele, cheio do Espírito Santo, olha para cima, e ele viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à direita de Deus, viu os céus abertos, viu o Filho do Homem, glória a Deus. E no 59 diz: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Glória a Deus. Meus irmãos, isso só é possível para aquele que está cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Meus irmãos, é tempo de nós nos enchermos do Espírito Santo também. Glória a Deus. Deus não cessou de encher o seu povo, não cessou de encher a sua igreja. O Espírito Santo precisa ter a liberdade de continuar agindo em nosso meio. Glória a Deus, glória a Deus. No capítulo 9, meus irmãos, temos ainda a história tão conhecida da conversão de Saulo. E nós vemos o milagre que Deus fez ali. Ele estando com a carta, indo para Damasco, que lhe autorizava a perseguir os crentes. Mas ali ele teve encontro com Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é quando o homem, quando a mulher tem verdadeiramente um encontro com Jesus Cristo. E quando ele teve esse encontro, ele não pôde resistir. E ali ele passou a ser o grande apóstolo dos gentios. Mas, meus irmãos, a história de milagres no livro de Atos, ela continua. Ele prossegue. E o livro de Atos, ele não tem fim. O livro de Atos, ele continua.
ele atravessa os séculos, ele atravessa os milênios, ele atravessa as perseguições. Quantos irmãos foram perseguidos? Quantos irmãos foram mortos? Quantos irmãos injustamente foram martirizados? Mas, meus irmãos, se estamos aqui nesta quinta-feira, é porque o inimigo tentou, mas não conseguiu vencer a igreja de Cristo. Glória a Deus. A igreja superou as eras, superou os séculos, superou tiranias, superou governos, superou tantos fatos históricos que aconteceram, mas o Espírito Santo sempre teve encontro com homens fiéis que estiveram à disposição para ser usado, e Deus foi usando, concedendo ousadia. E quantos homens na história da igreja ficaram registrados, assim como Martim Lutero, que nós estudamos no ano passado, completou os 500 anos, e quantos outros irmãos, e tantos outros irmãos que ficaram no anonimato, ainda que não estão nas histórias das nossos livros e a nossa bibliografia, mas estão registrados no livro da vida. Estão lá homens e mulheres que tiveram a história registrada no céu, ainda que anônimos, mas a igreja venceu e continua vencendo. Por quê? Porque, meus irmãos, porque o agente da igreja continua sendo o Espírito Santo. Glória a Deus. Ele não cessou de trabalhar, ele não cessou de libertar, de convencer o homem do pecado e do juízo, mas ele continua atuando. Glória a Deus. E a igreja venceu a todas essas dificuldades, porque o Espírito Santo continua trabalhando e precisa ter a liberdade de trabalhar. Meus irmãos, mas se nós chegamos até aqui, no século 21, ano 2018, é porque é o Espírito Santo que continua trabalhando. Não foram as teorias terrenas, não foi a ciência, não foram as universidades, não foram os intelectuais, não foram pessoas da mídia que assumiram esse papel, mas esse papel continua sendo exclusivo do Espírito Santo de Deus. Por isso não podemos limitar a atuação dele em nosso meio. Ainda que o homem, nos dias de hoje, possa ter muito conhecimento, possa ter os cursos superiores, que é muito bom, possa se preparar para o mercado de trabalho, que é importante, todos nós precisamos nos preparar. Mas, meus irmãos, nada disso pode substituir a intervenção divina no meio da igreja. Porque na igreja não é a sabedoria da universidade, dos livros, dos cientistas, que continua convencendo o homem do pecado e do juízo, mas continua sendo a palavra de Deus e o Espírito Santo atuando no meio da igreja. Glória a Deus. A unção de Deus não foi substituída, ainda que tenha livros tão famosos, pessoas tão influentes na política, mas nenhum deles tem poder para fazer o que o Espírito Santo faz na vida do homem. Glória a Deus, aleluia. E eu quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. O apóstolo São Paulo, ele fala sobre isso. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, vai dizer o seguinte: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Versículo 4: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Versículo 7, mas falamos
a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Aleluia. O apóstolo está dizendo aqui que o evangelho que foi pregado não foi com a sabedoria humana, não foi com a sublimidade das palavras humanas, porque o apóstolo Paulo, ele era um homem culto, mas, meus irmãos, não adiantava ele usar a sabedoria que ele tinha, o conhecimento secular que ele tinha. A igreja só ia crescer através da ousadia do Espírito Santo sobre a vida dele. Glória a Deus. E por isso que ele foi o grande apóstolo dos gentios, porque ele não se apoiou na sabedoria própria dele, mas ele se apoiou na sabedoria e no poder de Deus. Aleluia. E os irmãos que ouviam aquela mensagem, eles estavam sendo orientados a se firmarem no poder de Deus. No poder de Deus. Não é palavra humana, mas é o poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Demonstração do Espírito e de poder. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós não podemos mudar, não podemos inverter a prioridade da igreja, do nosso culto. Meus irmãos, hoje nós temos meios de comunicação muito eficientes, redes sociais, e muitas pessoas surgem para fazer comentários, para tentar influenciar. E quantos homens, quantas pessoas até dentro da igreja, que começam a seguir essas pessoas, que começam a venerar essas pessoas. Meus irmãos, se forem usados por Deus, ouça a palavra deles, ouça a orientação deles, mas, meus irmãos, a prioridade continua sendo a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus, porque ela é poder, ela é poder, ela é poder para a igreja. Glória a Deus, glória a Deus. O evangelho, meus irmãos, não está baseado em teorias humanas, porque se fosse assim, não teria superado mais de 2000 anos, teria se acabado, em poucos anos teria se findado, assim como muitas teorias humanas se acabaram, movimentos humanos ficaram na história, mas porque a igreja está baseada no poder de Deus, ela continua triunfante. Não sabemos quando Jesus vai voltar, se é ainda hoje ou se é daqui 100 anos, mas se for daqui 100 anos, o poder de Deus vai continuar operando, estará governando a igreja, porque ela vai vencer, porque a igreja está sob o comando divino. Aleluia. Não podemos inverter essa prioridade, não podemos, meus irmãos, não podemos. Então, meus irmãos, o evangelho não é com a retórica, não são com as técnicas. Hoje nós vemos muitos shows, meus irmãos. E eu lembro de uma passagem, quero convidar os irmãos para que abram rapidamente. Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31. Ou melhor, 32, versículo 5. Êxodo capítulo 32, versículo 5. Nós vamos ver aqui um grande exemplo disso. Nem sempre grandes ajuntamentos significa que Deus está no meio. Êxodo 32, 5 vai dizer: e Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Meus irmãos, eles haviam acabado de construir um bezerro de ouro, e eles iriam adorar aquele bezerro de ouro. E veja o que Arão diz aqui: ele apregoou e disse que aquilo seria festa ao Senhor. Meus irmãos, a pergunta que eu faço: que festa era essa ao Senhor no meio da idolatria? Eles poderiam até chamar festa ao Senhor, mas o Senhor não estava no meio daquela festa. Meus irmãos, precisamos ter esse cuidado. Nem sempre o que se vê hoje, com multidões, lugares cheios, às vezes até chamam que será festa ao Senhor, mas ali não está a presença de Deus, porque ali está a idolatria. Meus irmãos, o evangelho não se baseia em idolatria, ainda que chamam festa ao Senhor,
Festa ao Senhor é quando o Espírito Santo se manifesta. Festa ao Senhor quando o crente entra na igreja e sai cheio. Festa ao Senhor quando a cura, quando a libertação, quando o Espírito Santo tem liberdade de operar. Isso sim é festa ao Senhor. Não são grandes shows para a mídia mostrar, não são grandes shows para levantar recursos financeiros. Isso pode se chamar festa ao Senhor, mas o Senhor não está no meio deles. Mas o Senhor está no meio quando o povo está clamando, está intercedendo, está sedento, com o coração quebrantado, buscando a perfeita vontade do Senhor. Assim o Senhor se manifesta. Isso sim é festa ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, então não podemos inverter essa prioridade. Não podemos. E a cada dia que passa, meus irmãos, começa a se aumentar a perseguição, as calúnias, as sátiras contra os crentes. Teve uma grande revista no ano passado que circulou uma matéria. Não sei se os irmãos aqui teve acesso a essa matéria, mas lá dizia que os crentes eram um povo que incomodava. Não é assim que dizia lá? Que era um povo que incomodava. Mas, meus irmãos, quando nós ouvimos isso, nós precisamos fazer igual o apóstolo São Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus, meus irmãos, não podemos nos envergonhar deste evangelho. Glória a Deus, porque foi esse evangelho que Jesus Cristo nos salvou, nos libertou, tirou do mundo do pecado, do vício, e é este evangelho que continua libertando o homem, libertando a mulher, tirando do lamaçal do pecado. Não é o homem, não é a sabedoria humana, não são os livros da faculdade, mas continua sendo a simplicidade do evangelho que continua transformando, libertando e reinando em nosso meio. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de deixar essa reflexão para a igreja. Nós não podemos abandonar a simplicidade do evangelho. Glória a Deus. É esta palavra escrita há mais de 2000 anos, escrita há mais de 4000 anos em alguns livros da Bíblia, que continua falando no meio da igreja, porque esta palavra, ela foi escrita por homens, mas inspiradas por Deus, e aqui estão ensinamentos que nos levará para as mansões celestiais. Não é a mídia que vai te levar ao céu, não é o noticiário que está circulando nos nossos dias que vai te levar ao céu, não é político que vai te levar ao céu, ninguém vai te levar ao céu dessa terra, a não ser o nosso Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Aleluia! Continua buscando dele, que ele tem mais para nós, tem mais para a sua vida. Se você esta noite está sentindo que o seu termômetro está baixando espiritualmente, você tem a liberdade de buscar esta noite, porque o Espírito Santo está entre nós dessa noite para te encher, para você voltar para a sua casa diferente. Você não pode sair da sua casa e voltar do mesmo jeito. Aqui não é só o cumprimento de uma agenda, não. Você sai da sua casa para adorar a Deus, para você voltar para a sua casa cheio, diferente, e você chegar na sua casa, agradecer a Deus e dizer: verdadeiramente Deus falou comigo esta noite. Você esta noite busque a Ele, clame a Ele, porque Ele tem mais para a sua vida, tem mais para o seu lar, tem mais para a sua família. Ele não cessou de se manifestar em nosso meio. Glória a Deus, aleluia. Busque dele, que Ele tem mais para você. Ele tem mais para você, Ele tem mais para você. Ele quer te encher e fazer de você uma grande testemunha aqui na terra enquanto Jesus não volta. Glória a Deus. Eu deixo essa palavra e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Quantos que podem louvar a Deus, meus amados, por tudo que temos ouvido, pela palavra que temos recebido, em buscarmos, prosseguirmos em buscar a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. De suma importância, relembrados pela palavra de Deus pregada nesta noite. Convido a igreja para estarmos em pé nesse instante. Nós estamos caminhando para o final, mas queremos orar todos nós juntos, todas as quintas-feiras,
procuramos orar, toda a igreja junto, clamarmos ao Senhor. Necessitamos, como sempre necessitamos, vemos a história da igreja pregada aqui esta noite, a necessidade da busca da presença do Senhor, o comportamento totalmente transformado dos discípulos, dos apóstolos do Senhor, totalmente modificados depois que o Espírito Santo se apodera, está sobre eles, depois do Pentecostes. Antes estavam tímidos, trancados, com medo, sem saber o que fazer, mas ao seguir as recomendações de Cristo, ao descer sobre eles o Espírito Santo, começaram a abalar as estruturas espirituais com o poder da palavra de Deus. E quem sabe esta noite aqui você se sente assim, fechado, acuado, sem saber o que fazer, sem saber como fazer. O Espírito Santo que atua na sua vida, que te enche, que te capacita para proclamar o Evangelho, sim, em primeiro lugar, mas também para exercer poder sobre a tua vida, no seu dia a dia. Quem é que crê que o Senhor intervém lá no teu trabalho, lá perto da tua casa, nos teus vizinhos, onde você estuda, onde você passa, o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Pentecoste é o Espírito Santo sobre, é o Espírito Santo guiando, é o Espírito Santo dominando, é o Espírito Santo exercendo o poder e autoridade sobre a nossa vida. Nós estamos debaixo da autoridade, do poder do Espírito Santo. Deixa Ele encher o teu coração de ousadia, de força, de poder, que o medo, o temor caia por terra em nome de Jesus, e que você saia daqui esta noite gigante espiritual, em espírito de fortaleza, não de temor, crendo que Deus vai te dar a vitória, crendo que Deus vai te usar e você vai conseguir solucionar problemas, questões que até então você não conseguiu. Aleluia. Quem é que crê esta noite? Quem é que crê que o Espírito Santo te enche de poder, te capacita, te capacita em nome do Senhor para fazer aquilo que você não imaginava, aquilo que você nunca pensou que conseguiria? O Espírito Santo te enche, te fortalece e te capacita. Eu gostaria de orar junto com você, de orarmos nesta noite. Mas antes de orar, deixa eu contar um pequeno testemunho, bem rápido, que me veio numa das congregações que pela misericórdia trabalhamos. E eu lembro que numa noite assim, o Senhor nos fez lembrar de pessoas que sequer conseguiram, por exemplo, tirar a carta de motorista. Pastor Jesué fala: irmãos, tem alguém com dificuldade, não consegue tirar, não faz tudo certinho, chega na hora, fica nervoso e perde tudo e faz de novo. E convidamos, e vieram ali alguns irmãos, e dentre eles tinha uma irmã que era 5 vezes que ela havia reprovado. Tem irmãos que estavam lá aquela noite, tá ali o irmão Joaquim da Mata, estava naquela noite. E nós oramos para que o Espírito Santo, você crê, irmão, que o Espírito Santo, aleluia, te capacita, te ajuda. E nós oramos, e o Senhor abençoou. Daqui uns dias a irmã veio, eu consegui passar, aleluia, já estou dirigindo, glória a Deus. Aleluia, Ele nos ajuda, irmão, em todas as questões da nossa vida, nos capacita. Nesta noite, se você está com a dificuldade e se sentindo menosprezado e não consegue alguma coisa, coloque e diga: Senhor, a Tua palavra nesta noite pregada nos disse que quando o Senhor vem sobre nós, nós temos ousadia, temos autoridade. Então me enche dessa ousadia, dessa autoridade, que eu vou vencer em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar, irmãos? Vamos clamar a Deus nessa noite. Você que tem alguma dificuldade aí e que crê que o Senhor pode agir, coloque a mão no seu coração, aí mesmo no seu lugar.
Aquilo que você crê, Senhor, eu não estou conseguindo, mas o Senhor vai me capacitar. Eu creio na atuação do Espírito Santo mediante a palavra do Senhor que foi ministrada esta noite. Eu vou colocar a minha mão aqui porque eu preciso da unção dele sobre a minha vida para me capacitar. Aleluia. Aleluia. Vamos falar com ele? Vamos falar com ele. Abra a sua boca, solte a sua voz. Levante um clamor ao Senhor. Ó querido e eterno Deus de nossa vida, em cuja presença nos encontramos esta noite. Ó Senhor, neste culto em que adoramos o Teu nome, neste culto em que a Tua palavra foi ministrada aqui pelo Teu servo, Senhor, nos falando, Senhor, do poder do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo para a capacitação da Tua igreja, para desempenharmos a Tua obra com ousadia, com poder, Senhor. Olha agora, Senhor, as limitações de cada um de nós que está sendo colocada diante do Senhor. Ó Pai, nos sentimos, Senhor, em algumas áreas, em algumas coisas, nos sentimos, Senhor, incapacitados, impotentes de fazermos algo. Senhor, os Teus servos estão colocando diante de Ti agora, Senhor. Ó Deus, sua incapacidade. Deus, estamos colocando, Senhor, aquilo que nós não podemos reconhecermos, Senhor, humildemente, que não conseguimos sem Ti, que não conseguimos sem a Tua ajuda, que não vamos conseguir sem a unção do Teu Espírito. Mas, Senhor, ao mesmo tempo que reconhecemos isto, nós reconhecemos o Teu grande poder, reconhecemos, Senhor, o Teu grande poder sobre nós, sobre a Tua igreja, e de que o Senhor é o Deus transformador, o Deus que transformou o comportamento dos apóstolos, o Deus que transformou radicalmente, Senhor, aqueles homens acuados e tímidos e amedrontados como se encontravam, em valentes servos do Senhor, a proclamarem com ousadia, Senhor, sem temer o que lhes pudessem fazer os homens. Levanta-nos, Senhor, debaixo da unção do Teu Espírito. Levanta, Senhor, servos e servas do Senhor, debaixo da unção capacitadora do Teu Espírito, da ousadia do Espírito Santo, para fazer o que não sabemos fazer, para fazer, Senhor, aquilo que não aprendemos, Senhor, para fazer aquilo, Senhor, que nunca conseguiríamos, mas debaixo da Tua unção. Ó espírito de temor, ó espírito de fraqueza, agora caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra agora em nome de Jesus. Conformismo agora em nome de Jesus, caia por terra. E levanta neste coração amedrontado, neste coração temeroso, um espírito de fortaleza, um espírito de ousadia agora, em nome de Jesus, Senhor, para que possamos, Senhor, fazer com ousadia, proclamar com ousadia, pregar com ousadia, Senhor, viver, ó Deus, debaixo da Tua unção, em nome de Jesus, Senhor. Assim nós Te pedimos, assim nós cremos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em você, o Espírito Santo se move em Quem você. pode dizer? Até com gemidos inexprimíveis, aí você Pode então perceber que o importante em você. por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você.
você tem um valor. Quem pode dizer? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Aleluia. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Quantos que tem o Espírito Santo na sua vida, te capacitando, te dando unção e autoridade? Ele continua com a sua igreja, Ele continua conosco, aleluia. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. As congregações presentes, aos obreiros, companheiros, Deus abençoe, muito obrigado em nome de Jesus. A todos os irmãos, Deus abençoe. Presbítero Jabes, Deus abençoe e recompense. Vamos na bênção do Senhor para os nossos lares, meus queridos, amém? Pastor Joel. Muito bem. Meus irmãos, antes de recebermos a bênção, não esqueçamos, sábado próximo agora, vamos ter aqui a grande noite de celebração da passagem do aniversário do pastor Joel, pastor Aloide. Vamos nesse culto de gratidão ao Senhor, estarmos toda a igreja reunida, os departamentos estarão aqui, coral, círculo de oração, mocidade, adolescentes, uma grande festa em louvor ao Senhor pelo privilégio de termos os servos do Senhor aqui conosco, que trabalharam e trabalham na causa do Mestre. Isso é motivo de nos alegrarmos. Sábado agora, não percamos então. E todos os obreiros, né? Olha, o pastor Joel lembrando, todos os obreiros, todos nós, com as nossas esposas, famílias, vamos aqui nos alegrar na presença do Senhor. Lembrando aos irmãos que retirem as inscrições para o seminário Fé e Finanças, 20, 21 e 22 de maio. Né? Receba aí com os nossos diáconos, leve a sua inscrição, faça e participe deste importante trabalho. Deus abençoe, Cristo Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre vós. E todo o povo de Deus, digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.